Em um artigo publicado no site ArcDaily, com um sugestivo nome Arquitetura Sem Arquitetos, o autor do artigo fala sobre o surgimento, não de agora, mas ainda 2 anos atrás, em 2019, de um algoritmo que simula a arquitetura a partir de construções de plantas arquitetônicas, né, alimentadas por bancos de dados, e que se adapta, e essa alimentação de bancos de dados vai gerando várias possibilidades. Esse aplicativo foi criado por uma equipe de arquitetos, com uma empresa de tecnologia, né? E a discussão em torno do tema, né, é se a partir de agora há a necessidade ou não de arquitetos para fazer arquitetura. O primeiro questionamento é o seguinte: o que é arquitetura? Será que isso que esse algoritmo constrói, né, ou projeta, entre aspas, é arquitetura? Se a gente voltar na história da arquitetura, ou na história recente da arquitetura do século XX, né, a gente vai encontrar em autores como, por exemplo, Bruno Zev, que vai falar que a arquitetura não se limita às 3 dimensões, né, o comprimento, a altura e a largura, mas pelo menos ela aceita ainda, ou ela adapta ainda mais uma 4ª dimensão, no mínimo, que é o tempo. Porque é no tempo que o homem vivencia a arquitetura, é no tempo que o homem experiencia a própria arquitetura, o próprio espaço arquitetônico. Então o espaço arquitetônico, enquanto vazio, ele só é arquitetura na medida que há a experiência ou a experimentação humana daquele espaço. Bruno Zev ainda fala que a arquitetura, para ser arquitetura, ela precisa escapar desses limites, né, espaciais dela. Né? Ela não deve estar contida no seu invólucro. Ela tem que se relacionar com o que está em volta. Se relacionar com a rua, se relacionar com o beco, se relacionar com a praça, se relacionar com o estádio, se relacionar com os jardins. Além do Bruno Zev, cabe aqui lembrar Lúcio Costa, quando ele fala que a arquitetura é obra construída. Então, na medida que nós temos um aplicativo, um programa ou um algoritmo que se limita a desenhar plantas, né, ele não está fazendo arquitetura. Ele está fazendo no máximo um desenho arquitetônico, que não é arquitetura, é desenho arquitetônico. Arquitetura, se a gente levar em conta o que o Lúcio Costa fala, é obra construída. Se ela ainda está no papel, ela ainda está no mundo das ideias, dos conceitos. Ela não está materializada, ela não é um elemento físico dentro da cidade. Ela não faz parte do contexto urbano da cidade. Então o que esse algoritmo faz é, no máximo, como eu já disse, um desenho arquitetônico. Né? Algo que me lembra aí muito vagamente, né, voltando à nossa história aqui enquanto estudante, do grande livro, né, do clássico livro para muitos arquitetos da minha geração, a arte de projetar em arquitetura, do Ernest Neuffer, né, onde o Neuffer apresenta no seu grande volume um compêndio de vários projetos arquitetônicos, né, de tipologias variadas e as possibilidades de layouts, organizações espaciais, de dimensões mínimas, mas só que, diferente desse algoritmo, todas, ou a grande maioria, são baseadas em projetos já existentes, em obras ou projetos já desenvolvidos. Então, o que está ali é a história humana, pelo menos no começo do século XX, né, até o começo do século XX, década de 40 mais ou menos, que é a primeira edição do Neuffer, da concepção espacial da arquitetura, né, pelo menos nas suas dimensões mínimas, para você, a partir daí, conceber a sua arquitetura. Ali, o livro é, no máximo, uma referência. Não é para ser seguido ao pé da letra, é uma referência. Né, de organização espacial, de materiais utilizados, também de elementos construtivos. Então, o programa, diferente do livro do Neuffer, o programa não tem essa vivência. Ele não trabalha por si só, ele precisa ser alimentado por um terceiro. E essa alimentação é fria, esse banco de dados é frio. Né? Não tem a experiência de vida do arquiteto, não tem a história, não tem a relação dessa arquitetura com o contexto onde ela vai ser inserida, não tem cidade.
não tem elementos naturais, vento, chuva, sol, pelo menos não ainda, não entra nesse programa. O outro questionamento que nós podemos trazer para aqui, né, é essa questão do real e o virtual. O arquiteto Pedro Fiore Arantes, em seu livro Arquitetura na Era Digital Financeira, ele fala exatamente dessa arquitetura que está sendo construída nas últimas décadas, muito baseada em programas de computação, muito baseada assim, em elementos de marketing, né, que tem ali a sua fundamentação em softwares que conseguem gerar arquiteturas muito diferentes, né, do que o convencional, muito singulares, mas também ao mesmo tempo muito voltadas a grandes empreendimentos que têm um foco financeiro. Nada contra, né, você ter arquiteturas com a concepção financeira ou empreendimentos financeiros. Mas é quando uma arquitetura, o que ele questiona, é quando uma arquitetura dessa vira referência e se esquece aonde ela está inserida e a cidade que está em volta dela. Né? Será que essa é a arquitetura real que nós precisamos? Será que essa é a real arquitetura? Que realidade arquitetônica é essa que nós estamos construindo em nossas cidades? Qual é a real arquitetura que nós precisamos construir para as nossas cidades e para as pessoas que vivem lá? Eu acho que essa pandemia do Covid-19 vai trazer novas discussões em relação a isso, né? Principalmente com relação às reais necessidades urbanas e arquitetônicas que nós, arquitetos urbanistas, arquitetas urbanistas, precisamos discutir e pensar para o futuro não muito distante. Gente, eu acho que é isso. A ideia é ser um vídeo bem curtinho, tá? Eu acho que é isso mesmo, tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo.